Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e nós estamos no programa Padre Pio. Bom, a gente ouve falar tanto do carisma do Padre Pio, que se exercia especialmente nas confissões, que a gente é levado às vezes a imaginar que a única coisa que o Padre Pio fazia era isso. Não era, mas as confissões, sim, era o grande campo de batalha dele. E eu encontrei um artigo espetacular feito por um beneditino, Dom Dimon, ou Daimon. Ele fez no site Padre Marcelo Tenório, né? E o artigo está tão bem documentado, tão bem descrito, etc., que eu acho que nós vamos ter que tratar desse assunto em três vídeos, porque é muito interessante, é tudo sobre a confissão. Então, quanto tempo levava uma confissão com o Padre Pio, quanto tempo ele ficava confessando, como ele confessava, etc. Eu resolvi, pura e simplesmente, começar a ler. E quando eu perceber que o tempo já era, eu paro, tá bom? Antes de mais nada, compartilhem, curtam esse vídeo. Tem que curtir, gente, porque senão ele não aparece mais na listinha lá do Google. Pouca gente conhece o nosso canal, pouca gente acaba se inscrevendo. Diminuiu um pouco o número de inscrições por causa talvez dessa propaganda que o próprio Google faz, o YouTube faz. Então eu queria muito que vocês não se esquecessem daquela campanha Mais Um para Nossa Senhora. A gente trazer mais um, e o nosso nome é incluído nas próximas 3 missas, nas próximas quintas-feiras, as 3 próximas, né? Mas tragam mais um para se inscrever no canal, é importante isso, é importante mesmo. Bom, e porque aqueles que entram no canal, evidentemente, têm o seu nome escrito na primeira missa da próxima quinta-feira, desde que a reinscrevam e acionem o sininho. Bom, vamos lá direto então. Eu vou lendo o título dele, é uma coisa... e vou comentando, tá certo? De 1918 a 1923, Padre Pio ouvia confissões de 15 a 19 horas, todos os dias. Nos anos de 1915 a 19 horas, olha o que é isso, hein? Começar às 6 horas da manhã e até 6 da tarde dariam 12, ele iria até às 10 da noite. É um negócio bárbaro, é uma coisa bárbara. Bom, nos anos 1940 e 1950, geralmente ouvia confissões por menos tempo diário, entre 5 a 8 horas, ainda é muito tempo, né? Porque ele não ouvia por ouvir, porque podia ser um camarada curioso também, né, que gosta de ouvir falar da vida dos outros e tal. Então ele vai, né, o que acontece de uma confissão. Mas uma pessoa com esse estado de espírito poderia até achar entretido isso, não. Ele estava continuamente julgando, orientando, colocando as pessoas no caminho certo, etc. Não é fácil, é uma preocupação contínua. Equivale a fazer 5, 6 horas, 8 horas de uma reunião séria, por exemplo, que você faça no seu trabalho e que você não pode, de forma alguma, perder o foco, né? É a mesma coisa. Cada confissão que Padre Pio ouvia durava, em média, somente 3 minutos. Olha que interessante. Todo mundo pensa que o sujeito ia lá, ficava 5 horas falando, não sei o que lá, tal. 3 minutos. Nós vamos ver mais à frente, talvez até no próximo vídeo, né, como é que isso se dava. Exceto em casos extraordinários. Segundo um cálculo, Padre Pio ouviu um total de aproximadamente 5 milhões de confissões. Ou seja, 5 milhões, hein, pessoal? Ou seja, mais de 15 milhões de minutos ou mais de 250 mil horas de confissão. Isso aqui é uma barbaridade, né? Aliás, é uma santidade, não é uma barbaridade. 5 milhões de confissões. Será que tem muitos sacerdotes que têm uma conta dessa, assim,
espetacular com um saldo desse, maravilhoso, ou tem muito sacerdote com saldo negativo, de pessoas que procuram para confessar e eles não atendem, ou como me contou uma senhora num dos comentários, que ela chegou, ela teve um problema qualquer no trânsito, e o padre disse, pronto, chegou atrasada, não vou lhe confessar. Aí disse, padre, mas eu preciso. Ele falou, problema é seu, volta amanhã. Quer dizer, problema seu, se a pessoa estava em estado de pecado, ela ia para o inferno se morresse aquela noite. E esse padre também iria. Esse padre também provavelmente iria. A gente não pode julgar e dizer com certeza se alguém vai para o inferno ou não, mas o risco seria grande. Vamos falar do Padre Pio, que é muito mais gostoso, mais abençoado, mais leve. Tantas pessoas queriam que o Padre Pio ouvisse suas confissões que geralmente tinham que esperar 2 ou 3 semanas até terem oportunidade. Isso está em vários relatos da vida dele, que as pessoas iam lá, pegavam uma senha, se hospedavam, ficavam 5 dias, às vezes, num hotel esperando. O número de pessoas chegou a ser tão grande que foi necessário abrir um gabinete para distribuir bilhetes. Os bilhetes eram numerados e ele fazia isso com a maior despretensão, né? Ele podia dizer, olha, eu tenho aí 5 milhões de seguidores, né? Todo mundo vem aqui, tem que tirar senha para falar comigo, eu sou um sucesso, né? Ele estava lá, o objetivo dele era cada um que se ajoelhava, ele ouvia a confissão, ele organizava aquela alma, né? Ele perdoava, orientava e punha no caminho da santidade, como vocês vão ver aqui. Os bilhetes eram numerados, indicavam o lugar na fila do confessionário de Padre Pio. Esse sistema de numeração foi implementado em janeiro de 1950. Eu não tinha nascido ainda nessa data, hein, quando o Padre Pio tinha 62 anos. Portanto, ele não era nenhum jovenzinho ou cheio de energia que aguentava ficar muito tempo lá no confessionário. Tinha 62 anos, que naquele tempo era muito mais pesado, né? Outro dia eu estava pensando, meu avô morreu com qualquer coisa, assim, tipo 63, 64 anos, né? Hoje em dia, um homem de 70, ele está firme, está normal. Por isso está dando tanta briga aí na discussão da reforma da Previdência. Também foi instituída uma regra que limitava o tempo em dias entre uma confissão e outra para cada penitente. Senão quem morava ali na frente da igreja, todo dia se cadastrava e ficava confessando todo dia com o Padre Pio, né? Quer dizer, então foi colocado um mínimo não quer dizer que, bom, e a pessoa que comete pecado não confessa? Não, tinha outros padres lá que podiam confessar, né? Mas ele tinha, para falar com o Padre Pio, tinha um mínimo de confissão. Não era permitido confessar-se com o Padre Pio mais de uma vez a cada 8 dias. No mínimo 8 dias. Aí vem um caso aqui, um malandro que quis furar a fila. Lá também tem furador de fila, minha gente. Um homem de Pádua que tinha ido se confessar ao Padre Pio tentou fazer outra confissão entre os 8 dias de espera. Para burlar o período de espera, mentiu acerca do número de dias que havia passado desde sua última confissão. Quando entrou no confessionário, Padre Pio lhe expulsou e lhe acusou brutalmente de mentiroso. Padre Pio não tinha meias palavras. Vocês lembram daquela confissão que ele falava, vai embora, sua alma está preta, vai embora, você é um porco. Tem coisas assim, né? Depois de ser expulso, o homem disse, em lágrimas, chorando, né? Tenho dito muitas mentiras ao longo da minha vida e pensava que poderia enganar o Padre Pio também. Porém, Padre Pio tinha um conhecimento sobrenatural do seu ato. Vou fazer uma pausa aqui agora para passar uma mensagem muito importante, que eu peço que todos prestem atenção, e daqui a pouquinho a gente volta com uma coisa muito interessante a respeito, continuando aqui com as confissões do Padre Pio. Há 132 anos atrás, no dia 25 de maio de 1887, uma senhora disse para o marido, Grádio, acho que vou para casa, não me sinto bem. Ela era a dona Josefa Denúncio, a mãe do nosso santo Padre Pio. Ela sabia que começava a sentir a chegada do filho ao mundo, mas que não imaginava que aquele filho se tornaria, mais tarde, um dos maiores santos da Igreja Católica. Esse dia precisa ser comemorado
E é no próximo dia 25 de maio que nós vamos mandar celebrar uma Santa Missa maravilhosa, e eu conto com a sua presença. Eu conto com você lá, eu quero conhecer a cada um dos nossos amigos. Faça um esforço, mesmo você que estiver longe. Quem estiver em São Paulo, não tem cabimento que não apareça. Atenção, anotem as datas aí que estou colocando aqui ao lado no vídeo, para que vocês possam anotar na sua agenda. Data, dia 25 de maio, sábado, horário às 12 horas, local, Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Avenida Rangel Pestana, 230, na Sé, bem no centro, na Praça Clóvis ali. Todos os presentes vão receber uma bênção individual com a relíquia contendo o sangue do Padre Pio. Conto com vocês lá, conto com cada um de vocês, não esqueçam dessa data. Eu vou falar isso várias vezes ao longo dos nossos vídeos. Que o Padre Pio nos abençoe e nada nos impeça de participar dessa comemoração maravilhosa dos 132 anos do nascimento do Padre Pio. Bom, outro item aqui a respeito das confissões. Padre Pio exigia que toda confissão fosse uma verdadeira conversão. Olha que impressionante, hein? E é normal isso, porque se a pessoa, para a confissão ser válida, ela tem que ter o firme propósito de nunca mais cometer aquelas faltas. Portanto, tem que ser uma conversão. E o Padre Pio exigia que toda confissão fosse uma verdadeira conversão. Ou seja, não era só que a pessoa não voltasse a cometer as mesmas faltas, mas era também que a pessoa tivesse o propósito de mudança de vida radical, né? Conversão, voltar para a situação da inocência, para a situação da alma limpa, pura, etc. Não tolerava a falta de franqueza na explicação dos pecados. Era muito duro com os que se desculpavam, falavam sem sinceridade ou não tinham uma firme determinação em mudar. Firme determinação em mudar. Exigia integral franqueza e honestidade do penitente. Também exigia uma verdadeira e sincera dor no coração e uma firmeza absoluta nas decisões do futuro. Vejam que interessante. Claro, decisões do futuro, quer dizer, eu levei uma vida de um determinado ponto, de uma determinada forma, não vou mais incorrer nesses mesmos hábitos que eu tinha, etc. Vou mudar no futuro tal coisa, tal outra e assim por diante. Então ele exigia isso. Muitos dos penitentes de Padre Pio fizeram a declaração assombrosa de que, quando estiverem em seu confessionário, experimentaram a impotente impressão de estarem ante a cátedra do juízo de Deus. Olha que impressionante, quer dizer, a pessoa tinha a impressão que naquela hora já tinha morrido e estava diante de Deus. Imagino que deve ser o juízo particular na hora da morte, né? Que a pessoa está diante de Deus e ali não tem segredo, ali está tudo aberto, ali tem uma vida para dar explicações, tem uma vida para ser condenado ou para ser premiado, ou paraíso ou a eternidade do inferno. Assim se sentiam as pessoas quando estavam no confessionário do Padre Pio. Se o penitente não fosse verdadeiro ou simplesmente lesse a lista dos seus pecados, tem gente que leva um papelzinho, agora tem até, leva no iPhone, no telefone, né? Eu já vi coisa assim. Aí a pessoa confessa, fala, são esses meus pecados. Aí o padre pega da absolvição, ele vai embora. Então, se o penitente não fosse verdadeiro ou simplesmente lesse a lista de seus pecados sem o firme propósito de mudança, Padre Pio quase sempre gritava, fora. Ele punha para fora. Lembra-se que nós comentamos uma outra vez que essa radicalidade dele era para que não se cometesse pecados contra o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um vigilante do sacrilégio, porque uma pessoa que comungava, que confessava nessas condições, provavelmente essa confissão era inválida e ela ia comungar de modo sacrílego, né? Bom, um homem que foi expulso do confessionário por Padre Pio disse, que tipo de monge canalha é esse? Não me deu tempo para dizer uma só palavra
imediatamente me chamou de porco velho e me ordenou sair. Alguém então lhe disse a esse homem que Padre Pio provavelmente teve boas razões para chamar de porco velho e tratar-lhe dessa maneira. Padre Pio não ia falar qualquer coisa assim, não. Não me ocorre por quê, disse o homem que havia sido expulso do confessionário. Então, depois de uma pausa, ele disse: talvez seja porque eu tenho uma relação íntima com uma mulher que não é minha esposa. Olá lá, Padre Pio tinha visto. Como é que ele foi se confessar tendo uma relação dessa? E ele achava o quê? Que até ali os pecados iam ser perdoados, pois amanhã ele podia cometer o pecado de novo, e então só valia daí para frente. Não, se ele saiu sem a intenção de acabar com essa relação, ele já saiu em estado de pecado. Aquela confissão foi inválida. Ele vai comungar sacrilegamente, e vai também cometer sacrilégio contra o sacramento da confissão. Não é brincadeira essas coisas. Alguém pode dizer: puxa, mas você está me assustando desse jeito, eu nunca mais vou me confessar, não vou. Não faça isso, não faça isso. Porque o Santo Padre Pio deve ser a nossa fortaleza nessa matéria. Nós devemos pedir a Ele que nos prepare, pedir a Ele que nos dê conforto espiritual, tranquilidade. Lembre-se que o Padre está lá no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está lá para te julgar, ele está lá para te dar uma penitência, ele está lá para te orientar, mas ele está lá sobretudo para te absolver, para te perdoar, para deixar sua alma limpa. Então, aqueles que não têm coragem, aqueles que estão deixando para amanhã, reze para o Padre Pio. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, como é importante rezar para ter essa força, para ter essa coragem. Nós temos muitas vezes coragem de pecar, nós temos coragem de esbofetear nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ter coragem para pedir perdão a Ele? Por que não? Que covardia será essa? Covardia essa que nos é colocada na cabeça pelo demônio, com o intuito de fazer com que nós cada vez mais tenhamos medo da confissão, cada vez mais nós protelemos uma confissão, cada vez mais a gente vai empurrando e vai acumulando pecados. Padre Pio também expulsava certos sacerdotes e bispos. Pasmem, de seu confessionário. É impressionante isso, não é? Mas isso é o que nós vamos ver no vídeo de amanhã. Eu já olhei para o lado aqui que eu estou já segurando para pá. Isso é o que nós vamos ver no vídeo de amanhã. Eu me despeço pedindo a vocês que não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, e que o Santo Padre Pio nos abençoe a todos.